Olá pessoal, meu nome é William Santos, sejam bem-vindos ao Pandora Cube. No vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer uma análise de vendas comparando year over year, month over month, tudo no mesmo gráfico, né? Esse aqui é um painel final onde a gente tem N possibilidades de análise, tá? A gente pode analisar por vários períodos, tá? A gente pode colocar os últimos 3 anos, os últimos 4 anos de venda, e ele também vai trazer aqui para a gente, proporcionalmente, qual foi a porcentagem desses períodos em relação ao ano passado, há 2 anos atrás e assim por diante. A gente tem algumas KPIs de venda, de custo, de lucro, venda por segmento e tudo mais. Bem, esse é um dashboard final, tá? Para a gente chegar nesse dashboard, a gente vai precisar fazer alguns passo a passos que vão ser divididos em alguns vídeos. Hoje, a análise é principalmente voltada para year over year, para month over month, para porcentagem de month over month, para porcentagem de year over year, e no final a gente ter uma análise consolidada desses dados, onde a gente possa ver qual foi a venda do meu período atual. Eu estou analisando aqui janeiro de 2017 até dezembro de 2017, quanto que foi a minha venda, tá? Em janeiro do ano passado, nesse caso em janeiro de 2016, isso para todos os outros meses, tá? Uma outra coisa interessante é, além de a gente ter o dado bruto, a gente gosta de ver muito isso em porcentagem. Qual que foi o meu year over year, o meu ano contra ano, numa análise de porcentagem? Bem, aqui nesse caso foi de 50%. E o meu month over month, de um mês para o outro? Bem, nesse caso foi menos 31%. Como é que a gente faz isso? Tá? Vou fazer o passo a passo disso com bastante tranquilidade, bastante calma, para que vocês entendam bem. Bem, vamos começar aqui com o básico, tá? Uma análise de year over year. Análise simples, a gente vai ter nada mais do que o dado bruto. Eu tenho aqui a minha venda de janeiro, que foi 10 milhões, e eu tenho a minha venda de janeiro referente ao ano passado. Ele é o meu total de vendas, menos 1. Bem, vou mostrar para vocês o meu modelo de dados. É um modelo estrela, bastante básico, onde eu tenho a minha tabela fato de vendas e eu tenho várias dimensões. Tá? Dimensão de origem de cliente, profissional, produtos e assim por diante. Mas o que a gente vai trabalhar hoje é a DIM Data, a dimensão de data. Por que a gente tem que ter uma dimensão de data? A dimensão de data é uma das primeiras tabelas que a gente tem que colocar logo após a criação do modelo. Assim que a gente tem a tabela fato, que é onde ocorrem os dados, a gente precisa de uma tabela de dimensão de data para que as funcionalidades de data, né, as time functions, elas possam funcionar corretamente. Tá? A gente vai entender isso hoje. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico de colunas, tá? Simples. Eu fiz aqui um cálculo. Nesse cálculo ele vai me mostrar as vendas totais, que é calculate sum do valor total de vendas. Então a gente vai ter esse gráfico aqui, bem simples. Coloquei a minha data e coloquei o total de vendas. Perfeito. Só que eu quero ter também na minha mesma visualização a venda do year over year, ou seja, a venda do mesmo período, do mesmo mês, em relação ao ano passado. Para isso, a gente vai utilizar uma Time Intelligence Function, que é a DateEdge. Tá? A DateEdge, ela vai simplesmente fazer com que ele pegue os dados e modifique todo o cálculo para que ele traga de um ano atrás. Tá? Então, deixa eu procurar a medida aqui. Então, ele está aqui. Total de vendas, year menos 1. Como é que ele faz isso aqui? Né? Vamos dividir. Então, eu vou fazer do mesmo jeito, calculate sum, valor total de vendas, meu total de vendas de hoje, e aí eu vou vir com a função DateEdge. A DateEdge, ela faz isso, ela faz o tempo, né,
a coluna de tempo andar para frente ou para trás. Então, para isso eu vou usar Date Edge, depois eu vou colocar a minha data que eu estou utilizando, da minha DIN Date. Quantos períodos eu quero? Eu quero um período para trás, ou seja, menos um, do que? De ano. Ou seja, eu quero andar um ano para trás em relação à minha venda. Tá? Feito este cálculo, feito essa measure, a gente vai colocar aqui uma do ladinho do outro e vai ver se está funcionando. Então a gente tem aqui venda de janeiro de 2017, aliás, desculpa, venda de janeiro de 2017, 10 milhões. Venda do year menos 1, do ano passado, é 11. Eu gosto bastante de tirar a prova real disso, tá? Para tirar a prova real disso, o que eu faço? Eu olho o tabelão mesmo. Vamos olhar o tabelão. DIN data, achei. DIN data, ok. DIN data, agora sim, ele está fazendo corretamente. Muito bem. Eu estava colocando a data errada. Então vamos olhar aqui para 2018. Bem, estou falando aqui que é o seguinte, que em janeiro de 2018 eu tive um total de vendas de 5 milhões. E que no ano passado eu tive um total de 10 milhões em janeiro de 2017. Vamos olhar para trás, 10 milhões 361. Vamos lá para janeiro de 2017. Janeiro de 2017. Tá aqui. Cadê janeiro de 2017? Tá aqui. Né? Janeiro de 2017. 10 milhões 361. 7 milhões e assim por diante. Então a gente vê que está funcionando. E isso você pode fazer para vários outros anos, tá? Aqui eu coloquei o quê? Eu coloquei só um ano. Então eu já tinha feito aqui para alguns outros anos, menos 2 anos, menos 3 anos, menos 4 anos, não sei, aí depende de quanto é importante isso, tá? Então se eu olhar aqui em janeiro de 2016 estava 11 milhões, janeiro de 2016 está aqui, ó, 11 milhões. Então está funcionando certinho, tá? Vamos lá voltar. Perfeito. Então a gente já vê que está funcionando. Month over month. Bem, aqui a gente pode filtrar vários tipos de data, tá? Eu coloquei aqui um filtro de ano. Posso colocar mais de um ano. Posso colocar um slicer aqui para filtrar alguns anos em específico. Aqui eu estou segurando o Ctrl para selecionar alguns anos e eu vou retirando. Tá? Se eu não seguro o Ctrl, ele só seleciona um. Se eu seguro o Ctrl, ele vai selecionar mais. Ok? Month over month. Bem, month over month, a lógica é a mesma. Tá? Para month over month, a gente vai usar a mesma lógica, ou seja, a mesma Time Intelligence Function, que é a Date Edge. Nesse caso, estou fazendo um M-1. Então, estou pegando meu total de vendas, usando a função Date Edge. Qual que é a data que eu estou utilizando? A DIN Data Date, menos um o quê? Mês. Fiz esse cálculo, coloquei aqui e ele vai trazer. Bem, vamos analisar agora esse month over month. Deixa eu pegar mais anos. Tem um comentário interessante. Não faz muito sentido a gente trazer em valor absoluto o month over month, né? Porque você já está vendo aqui, né? Você já está vendo a diferença de um dado, de um mês para o outro. Então, por que eu vou trazer esse month over month, né? Sendo que ele é exatamente o quê? A coluna anterior, né? Então aqui eu tenho, qual que é o meu valor aqui? Meu valor é 4. Então quer dizer que o meu month over month do mês seguinte também é 4, né? Então não faz muito sentido. Uma coisa interessante seria trazer ele em porcentagem.
poxa, quantos por cento eu diminuí ou eu aumentei em relação ao mês passado, tá? Vamos ver como é que a gente faz aqui, tá? Então vamos lá, tenho aqui a minha venda total e vou fazer um cálculo de porcentagem de month over month. Para isso, a gente já tem uma feita aqui, porcentagem de month over month. Tá? O que a gente vai fazer? Deixa eu só comentar isso aqui. Gosto muito de usar variável. Quando a gente utiliza variável, a gente amarra muito bem as coisas, amarra muito bem as fórmulas e a gente também pode testar as fórmulas, que é bem interessante. Então, primeira variável, var, né, que a gente vai designar a variável, vamos dar um nome para essa variável, vendas atual, é o que? Minha vendas total atual. A minha var vendas mês anterior é o meu mês anterior, tá? Então, se eu der um return essa variável ou essa variável, ele vai me retornar esses valores, só que eu não quero fazer isso. Eu quero trazer a porcentagem, eu quero trazer a diferença de um para o outro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, divide, vendas atual, que eu criei lá uma variável, basicamente repetir, pela minha vendas mês anterior, menos 1, certo? Então, com isso eu vou ter a diferença de quanto ele cresceu, se ele cresceu 10, se ele diminuiu 10, se ele aumentou 50, se ele diminuiu 35 e assim por diante. Tá? Então é isso aqui que ele vai me trazer. Vamos pegar e vamos colocar aqui, mas aí eu não vou colocar neste gráfico, eu vou colocar num gráfico de linha. Né? Eu vou diferenciar, vou colocar o meu month over month no eixo Y e vou trazer uma variável de linha. Vamos lá? Muito bem, aqui ele fez essa bagunça. Você fala, pô, 2013 a 2025, William, que é isso? Por quê? Porque a minha DIN data, ela vai até 2025. Então ele está achando o valor aqui, ele está falando que esse crescimento foi de menos 100%, porque realmente não existe valor neste cálculo. Então, para ajustar isso, eu criei apenas uma condição aqui, né, que foi com o if. Né? Se a minha divisão do mês atual pelo mês anterior for igual a menos 1, me traga blank, ou seja, não me traga nenhum valor, traga o valor em blank. Se não, continue a divisão, obrigado. Tá? Então ele vai pegar, não vai trazer mais esse menos 100, ele vai deixar em blank e não vai atrapalhar. Olha que legal, agora a gente está vendo aqui certinho. Então o que ele está falando aqui para mim? Ele falou, olha, seguinte, ó, de março para abril de 2018, você teve um crescimento de 11%. De fevereiro de 2018 para março de 2018, você teve um crescimento de 7%. Vamos pegar um valor negativo? Aqui, ó. De novembro de 2017 para dezembro de 2017, você perdeu 30%, ou seja, você caiu 30% em relação à sua venda, tá bom? Então é assim que a gente faz esse cálculo. Vamos fazer o mesmo cálculo para year over year, tá? Que é a mesmíssima coisa, só que a gente vai fazer o cálculo. Aqui eu fiz direto, sem variável, para você ver como a gente pode fazer tanto com variável quanto sem variável. Eu acho que com variável a coisa fica mais organizada, tá? Mas aqui é para vocês verem como funciona. Então a mesma coisa, eu dividi meu total de vendas pelo meu total de vendas do year over year, que a gente já fez lá no comecinho, menos 1, tá? E aí eu coloquei as condições. Meu cálculo final, o que importa é isso aqui. E aí o que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando o seguinte, até coloquei todos esses valores aqui, ó, minha venda total do ano passado e a porcentagem para a gente analisar bem aqui para ver se está batendo. Então, em novembro de 2017 eu vendi 6 milhões e meio. Em novembro, ano menos 1,
Ou seja, em novembro de 2016 eu vendi 11 milhões, ou seja, eu tive uma queda. Então, a minha porcentagem de year over year tem que mostrar um valor negativo. Menos 42%. É exatamente isso aqui. Menos 42%. Tá bom? Então é isso. Bem, e como que a gente faz para poder combinar tudo isso, né? Seria legal ter uma visão onde a gente tenha a venda atual, o year over year e o month over month. Como é que você faria? A princípio eu ia colocar minha vendas total aqui, colocar meu year over year também e colocar meu month over month. Mas visualmente falando, né, não tá muito legal. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar um truque, um macete, né, que funciona bem, tá? Para a gente chegar nesse visual aqui, onde a gente tem análise de vendas do mês vigente, análise de vendas do mês do mesmo período em relação ao ano passado, ou seja, do mês do ano passado. A gente vai ter a porcentagem year over year e a gente vai ter a porcentagem month over month. Tudo isso numa única visualização. Claro que não é uma única visualização, são 3 gráficos, tá? Mas eles funcionam perfeitamente dinamicamente, tá? Então aqui eu estou aumentando o meu período e eu posso diminuir o meu período e a gente vai ter tudo filtrado. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Deixa eu duplicar a página, começar meio do zero. Bem, esse aqui a gente já fez, né? Vou pegar 2017 para ficar mais fácil. Esse aqui a gente já tem vendas atual, vendas do ano passado. Vou duplicar esse cara. Vou transformar ele em gráfico de linha. E aí vem os macetes, né, gente, que a gente vai aprendendo com o tempo. Aqui eu vou trazer o meu year over year. Já tenho o meu cálculo de porcentagem de year over year aqui em algum lugar. A porcentagem de year over year está aqui. Vou deletar esses caras, certo? Bem, você está vendo que ele não está trazendo dado categórico, né? Ele está trazendo continuous. Então a gente vem aqui, eixo Y, eixo X, categórico. Ok, para que isso? Para ele ficar certinho, exatamente no mesmo eixo aqui das colunas. Tá? Vou ver aqui em Shapes, vou colocar o marker, Show Marker. Vou aumentar o meu marker um pouquinho. Vou tirar essa linha, só quero o marker. Depois eu quero o quê? Depois eu quero os meus labels. Quero os meus labels, tá? Não preciso de tanta casa decimal, né? Acho que sem casa decimal. Vamos deixar aqui zerado. Sem casa decimal. Aumentar um pouquinho para a gente enxergar. E vamos excluir tanto a legenda do eixo X quanto a legenda do eixo Y. Aí a gente está vendo o que acontece. Puxa vida, aqui está sumindo essa bolinha, aqui também está sumindo essa bolinha. Bem, vamos criar uma faixa no eixo Y. Creio eu que não vai cair a 100%, que também não vai passar de 200%. Eu vou colocar aqui 150%. Pronto. Tá feito. Tá? Além de ele dar a noção de queda e de aumento de um bullet para o outro, ele não some. Então aqui a gente já fez o nosso year over year. Então vou aumentar, vamos ver se ele vai seguir. Tá seguindo bonitinho na risca aqui, ó. Tá vendo? E eu vou fazer a mesmíssima coisa. Bem, se eu já editei esse cara, eu não vou me matar e fazer tudo de novo. Só vou copiar, colar e colocar o meu month over month aqui. Mudar de cor. A gente tem esse aqui é o shape.
mudar de cor, colocar um amarelo. E tá aí, pessoal. Então tá pronto aí. A gente tem essa análise year over year, que em porcentagem, que é muito importante, né? E o nosso month over month. A gente tem toda essa análise num visual só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas, sugestões, mandem curiosidades. Se vocês tiverem alguma coisa, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim que eu vou ter o maior carinho de responder. E sugestões de vídeo vai ser muito legal, tá bom? Obrigado por terem assistido e tchau!